Turma, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Estamos aqui para mais uma aula de ciências, tá? Então, prepara aí todo o seu material. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências aqui com o Tio Júnior. Então, prepara o livro de vocês para que a gente comece a nossa aula de hoje. A gente vem falando aí muitas coisas legais sobre ciências. Espero que vocês estejam aproveitando o máximo esses conhecimentos, que é muito importante, porque uma coisa vem complementando a outra, né? A gente já falou sobre solo, né? Que é muito importante. O solo é o diferencial, né, para que uma planta ela sobreviva. Hoje a gente vai falar um pouco sobre plantas, né? Porque as plantas elas respiram, né? As plantas elas transpiram, as plantas elas se alimentam e a gente vai entender de onde vem esse alimento da planta, como elas respiram, né? Por que acontece isso com as plantas? Porque elas também são seres vivos. E os seres vivos, como as plantas, precisam de um local adequado para sobreviver, né? Que é no solo. Elas precisam dos componentes do ambiente, né? Que é a água, a luz solar, o ar, né? Precisa de tudo isso, como nós também, seres vivos, precisamos. Nós, seres humanos, aqui, pessoas, precisamos de todo, né, os componentes do meio ambiente também para sobreviver, né? Porque nós também respiramos, né? Nós seres humanos respiramos, né? Respiramos oxigênio, expira gás carbônico, né? A gente precisa desse oxigênio dentro dos nossos pulmões para poder sobreviver, do mesmo jeito são as plantas. Elas precisam do ar, né? Elas precisam da luz, elas precisam da água, né? E tudo isso nós seres humanos também precisamos. Precisamos da água que sentimos sede para os nossos órgãos funcionarem, não é verdade? Mesma coisa são as plantas. Então a gente vai estar vendo, né, essa comparação. Ok? Então, ó, no livro de vocês, né, já preparar o livro de vocês na página 73, né, no qual tem essa imagem aí de David. Né, ele fez aí uma plantação dentro de uma garrafa, né, com várias plantas. Né? E como foi que essas plantas sobreviveram aí dentro dessa garrafa? Já que a garrafa está tampada, né? A garrafa está tampada, não tá tendo, né? Não está tendo penetração de ar, de gás oxigênio. Como é que elas mesmo assim estão sobrevivendo? Se as plantas precisam de ar, as plantas precisam de oxigênio, né? As plantas precisam se alimentar. De onde elas estão se alimentando? Aí está tudo fechado. Tá? É disso que a gente vai estar falando na nossa aula de hoje. Ó, então, avançando aí para a página 74, né, as plantas também respiram e transpiram, como nós também seres humanos. Né? Nós seres humanos, né, o oxigênio entra através daqui do nariz, né, vai para os pulmões e assim precisa, né, os pulmões precisam do oxigênio para que a gente, né, para que todo o nosso corpo funcione. Como também as plantas, né? As plantas elas respiram por onde? Né? As plantas elas respiram, transpiram, se alimentam, né? Sua maior parte pelas folhas. As folhas é como se fosse o corpo, né? Como se fossem os órgãos de um ser vivo, né? De um ser vivo. Por isso que as plantas são seres vivos. Então, através das folhas que acontecem várias fases, né? Várias situações das plantas, para que elas sobrevivam. É isso que a gente vai estar vendo a partir da aula de hoje, de agora, tá? Então, ó, a respiração, tá? Isso aí tem no livro de vocês na página 74. A respiração é um processo essencial para a maioria dos seres vivos. A gente precisa da respiração para sobreviver. Tanto nós, seres humanos, como as plantas, como os animais. Certo? Então, a respiração é essencial, principalmente para as plantas. Né? Elas precisam dessa respiração. Agora, de onde acontece a respiração das plantas? Elas têm nariz, têm boca? Não tem. Não tem. De onde vem essa respiração? As trocas de gases, né? Que é essa respiração entre as plantas e o ambiente, né? Essa troca de gases, ocorre principalmente nas folhas. Então, é através das folhas que as plantas respiram e transpiram. Né? É através das folhas.
As folhas das plantas possuem estrutura chamada estômato, por onde ocorrem as trocas de gases. O que são esses estômatos? Olha aqui. É uma estrutura que fica nas folhas, como se fossem boquinhas abertas, que ali entra e sai o gás oxigênio das plantas. Só que a gente não consegue ver nas folhas essa estrutura aí, tá? Essa estrutura aí foi pelo microscópio. Mas nas folhas de todas as plantas tem, né, essa estruturinha aí. É por aí que sai e entra toda a troca de gases, né, de oxigênio que a planta precisa. Certo? Como nós temos a boca, temos o nariz, as plantas têm o estômago. Certo? Os estômatos possuem uma abertura, né, que se abre e se fecha. E é por meio dessa abertura que o gás oxigênio presente no ar entra na folha. Certo? Do mesmo jeito, ó. Ó, aqui fala, mais uma vez, ó, é por meio dessa abertura, quando ela abre, esse estômago ele abre, né, a estruturinha que fica na folha, quando ele abre, o gás oxigênio, né, presente no ar, ele entra na folha. Do mesmo jeito da gente, se a gente abrir a boca, o gás oxigênio ele entra. Mesma coisa é as folhas, certo? E o gás carbônico é eliminado da planta para o ambiente. Então, pelo estômago vai entrar o gás oxigênio e sai o gás carbônico. Do mesmo jeito da gente. A gente, pega oxigênio do ar, entra nos pulmões e sai gás carbônico. Do mesmo jeito acontece com as plantas. Porém, pelas plantas acontece por qual estrutura? Aqui pelo estômago. Certo? É assim que acontece. Bom, as plantas também liberam água para o ambiente, principalmente por meio das folhas. Esse processo é chamado de transpiração. Nós também transpiramos pelo suor, né? Mesma coisa são as plantas. Então, parte da água absorvida pela raiz da planta é eliminada para o ambiente por meio da transpiração. Então, de onde é que a planta suga a água? Pelas suas raízes, né? Porque a gente molha o solo e agora ali do solo a planta vai absorver aquela água para ela, certo? E aí é onde acontece a transpiração, que a planta ela vai sugar pelas raízes essa água e essa água sai pelas folhas. Por isso que às vezes quando a gente topa nas folhinhas da planta, está molhada, ali está acontecendo a transpiração. E essa água é eliminada para o ambiente, principalmente por meio de onde? Dos estômatos, sob a forma de vapor de água. Certo? Essa água é eliminada de dentro da planta pelas folhas. Né? Por isso que as folhas ficam molhadas. E aí elas evaporam. E aí vai para o ambiente. Correto? Quando o solo está bastante úmido e a transpiração nas plantas está reduzida, pode ocorrer a formação de gotículas de água na borda das folhas de algumas plantas. Esse processo é chamado de gutação. Tá? Então, isso acontece quando tem muita água ali naquele ambiente que a planta está. E aí ela fica, com muita água. Isso se chama gutação. Certo? Fica ali aparecendo realmente várias gotículas de água na folha, visivelmente. Que às vezes a gente só consegue perceber que a folha está molhada, que ela está transpirando quando a gente topa. Mas quando está assim já, ó, tem dessas gotículas visíveis de água, porque o ambiente onde a planta está ali está muito molhado, está muito úmido. Certo? Ó. E agora, como as plantas se alimentam? Nós se alimentamos, de vários alimentos, vários nutrientes que deixam a gente mais fortes, né? Mesma coisa acontece com as plantas, mas vamos agora entender como elas se alimentam. Elas conseguem se alimentar de várias maneiras. Então, as plantas estabelecem diversas relações com o ambiente e com os demais seres vivos. Muitas delas servem de alimento para diferentes animais, Tanto elas se alimentam, mas também as plantas servem de alimento para alguns animais. Correto? Isso mesmo. Isso a gente já está, pessoal,
Avança aí para a página 78, tá? Do livro de vocês. Então, as plantas absorvem água, certo? Elas absorvem água, ar e luz solar do ambiente. É isso que dá alimentação para a planta. É disso que a planta se alimenta, de água, ar e luz solar. Esses componentes são utilizados, né, pela planta em um processo chamado de fotossíntese. Então, é pela fotossíntese que ocorre a alimentação da planta. Nesse processo, a água e gás carbônico são transformados em um tipo de açúcar que serve de alimento para as plantas. Então, veja, né, que gente que interessante, né? A água ali e o gás carbônicos, né, vindo da planta, são transformados em açúcar que dá alimento para a planta. Vocês sabiam disso? Interessante, né? Ó, vamos entender agora passo a passo. Veja a seguir um esquema representando o processo de fotossíntese. Para isso, leia os textos seguindo a ordem numérica crescente de 1 a 5. Vamos entender agora como ocorre essa alimentação das plantas, né, com esse processo aí da fotossíntese. Então, o gás carbônico é absorvido do ambiente por meio dos estômatos, né? O gás carbônico vem do ambiente pelo estômato. Os estômatos ficam aonde? Nas folhas, certo? Olha aqui as folhas, né? Absorvendo aí esse gás carbônico. Parte da água e dos sais minerais absorvidos pela raiz é levada até as folhas por meio do caule. Então, a água que está presente aqui no solo, né? A planta ela absorve pelas suas raízes e vai pelo caule, que chega até as folhas também. Certo? Vamos agora para o passo 3 aqui. Ó. As folhas são as principais partes da planta onde ocorre a fotossíntese. A fotossíntese é o quê? Quando o gás carbônico e a água são transformadas em açúcar. Ó, as folhas são as principais partes da planta onde ocorre a fotossíntese. É nela que se encontra a maior parte de um pigmento verde chamado clorofila, responsável por captar a luz solar. Então, essa clorofila aí já é responsável por captar a luz solar que vem do sol para a planta. Certo? E aí é onde acontece, com a participação da luz, certo? Com a participação da luz, da água e do gás carbônico, é onde acontece a fotossíntese, que tudo isso é transformado em açúcar. Observe aqui, ó. Certo? Gás carbônico entrando nas folhas, né, pelos estômatos, água vindo da raiz e do caule e a luz solar, né, vindo do sol. Tudo isso reflete na folha, é onde acontece a fotossíntese. Certo? E isso vai servir de alimento para as plantas. Depois, esse alimento é distribuído para as demais partes da planta por meio do caule. Certo? Durante a fotossíntese, ocorre a formação de gás oxigênio, que é liberado para o ambiente por meio dos estômatos. Depois da fotossíntese, depois que forma, aí vai o oxigênio. Né? Lembra que a gente já estudou aqui que as plantas liberam oxigênio para o meio ambiente, o oxigênio que a gente respira. Por isso que no ambiente que tiver maior quantidade de plantas, de árvores, é aquele ar mais fresco, aquele ar mais puro, mais saudável, né? Porque ali está acontecendo, né, a liberação do gás oxigênio pelas plantas. Ok? Existem também algumas plantas que não realizam fotossíntese, que é o caso desse aí, do cipó-chumbo. Né? O cipó-chumbo é uma planta que não realiza fotossíntese. Ela absorve de outras plantas o alimento de que necessita para sobreviver e se desenvolve. Então, todas as outras plantas, elas mesmo produzem seu próprio alimento. Através de quê? Da água, né? Do gás carbônico, que é absorvido do ambiente por meio das folhas, né? Do estômago.
e da luz solar. Tudo isso refletindo na folha, tudo isso chegando até a folha, transforma-se em açúcar, né? E açúcar que alimenta toda a planta. Então, já essa planta aí, ela não produz seu próprio alimento, ela absorve das outras plantas. Por isso aqui, ó, como ela fica? Ela fica em cima das outras plantas, como se fosse encosto, tá? E é assim que ela absorve, né, os nutrientes necessários das outras plantas para ela. Por isso, o cipó-chumbo é considerado uma planta parasita. Nessa relação, o cipó prejudica as outras plantas, pois retira dela parte dos nutrientes. Então, ela absorve o nutriente das outras plantas e as outras plantas acabam ficando sem nada. E aí acaba até levando à morte das outras plantas. Ó, já na página aí 81, né, as plantas também se reproduzem. Observem aí as 3 imagens de Laura. Ó. Laura plantou uma pitangueira em seu jardim. Olha ela plantando aqui. Né? Após 3 anos, a pitangueira começou a ter vários frutos, as pitangas. Olha aqui. Então, ela cresceu, né? Se reproduziu. E aqui, ó, certo dia, a Laura percebeu que surgiu outras pitangueiras em seu jardim. Certo? Acabou surgindo aí outras pitangueiras em seu jardim. Mas por que isso aconteceu? Como aconteceu aí essa reprodução das plantas? Né? Nascendo outras plantas da mesma. Como ocorre essa reprodução? Acontece de várias maneiras. Ó, assim como os animais, né? As plantas também podem se reproduzir, originando outras plantas da mesma espécie, como ocorreu com a pitangueira no quintal de Laura. Certo? Todos os seres vivos, eles reproduzem. Né? Nós, seres humanos, não temos filhinhos, né? Nascem crianças, aí é uma reprodução. Os animais também, né? Não reproduzem outros filhotes. Mesma coisa são as plantas. Certo? Então, as plantas se reproduzem de diferentes maneiras. Uma delas é realizada com auxílio de flores. Veja a seguir como ocorre a reprodução da pitangueira. Tá? Observem aí, nessa imagem da página 81, né, como ocorreu aí essa reprodução. Mas isso a gente vai ver melhor nas nossas próximas aulas. Certo? Mas é só para deixar bem claro que as plantas elas reproduzem através das flores, né, dos frutos que caem ali no solo, né, e aí a semente infiltra no solo e aí acaba nascendo novamente através da semente. Então elas podem se reproduzir tanto pelas flores como também pelas sementes, né, que vêm dos frutos, ok? Então existem vários tipos de reprodução que a gente vai estar vendo nas nossas próximas aulas, ok? Então um forte abraço, né? Espero que vocês tenham entendido a questão, né, de como as plantas, né, respiram, que é por meio das folhas, né, que tem lá uma estruturazinha chamada estômatos, certo? E que elas se alimentam da raiz, né, que a água é absorvida através da raiz. O ar, né, o gás carbônico é absorvido das folhas e também, né, da luz solar. Que tudo isso transforma na fotossíntese, né, que é o açúcar que é produzido aí desses 3 elementos e transmite aí a alimentação para todo o restante da planta. Por meio de quê? Do caule. Ok? Bem interessante nessa aula de hoje. Caso não tenha entendido, repete a aula, tá? Para que vocês entendam, tá bom? Então, um forte abraço a cada um que está aí assistindo a minha aula. Fico muito feliz pela sua participação e espero você novamente na nossa aula da próxima semana, tá bom? Não fique de fora que a gente vai dar continuidade à nossa aula de plantas, da aula que foi hoje, certo? E a gente vai entender agora como as plantas se reproduzem, ok? Não fique de fora. Então, um forte abraço, se cuidem, tá? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente!